Então, nesse momento, nós temos aí a oportunidade de estar conosco aí o pastor Assad Bechara, ele que hoje ajuda mais ali na comunidade árabe. Ele, além de pastor, ele é escritor também. Então, a gente, há uns anos atrás, teve o privilégio de tê-lo em nossa igreja. E a gente espera aí que logo a pandemia passe e que você possa também, pastor, estar com a gente aí logo mais presencialmente. De qualquer forma, é uma satisfação muito grande a sua presença, ter aceitado esse convite e que Deus mais uma vez te use, pastor. Amém, amém. Agradeço o convite. Quantos minutos vocês gostariam que eu falasse? Olha, pastor, você tem aí entre 35 e 40 minutos, mas fique à vontade. Tá bem. Então, agradeço a Deus. Você mencionou, eu já estive aí, quando eu estava aí há uns anos passados, não sei, 4, 5 anos, eu tinha uns 10, 12 livros. Hoje, com a pandemia, eu estou terminando o livro número 30 sobre mulheres da Bíblia. Esse ano, Deus me deu a graça de escrever até dezembro 7 livros. Confinamento tem que aproveitar o confinamento, o lado positivo da coisa. É isso que Deus faz por nós em todos os aspectos da nossa vida, irmãos. É a reversão da graça. É olhar para Deus e esperar dele a mudança das coisas desagradáveis que nos acontecem. Isso aconteceu com os patriarcas do passado. José era um deles. Quando Satanás viu que José seria uma pessoa abençoada, ele pôs a rixa entre os irmãos e acabaram vendendo. Queriam matar o José. Depois resolveram matar. Eles resolveram vender o José. E Satanás, então, pensou, agora eu acabei com os planos de Deus para José, porque eu botei ele agora num país idólatra, longe da igreja. As condições podem ser desagradáveis, horríveis. Deus diz, calma, eu ajeito a sua vida. E José, a gente podia conversar muito sobre José. E José se torna, depois de Faraó, o homem mais importante do Egito e do mundo, porque o Egito alimentou o mundo nos 7 anos da vaca magra. Olha Deus fazendo a reversão de uma coisa desagradável. José foi preso, José foi acusado, Satanás encheu de problemas a vida de José. Deus disse assim eu abençoarei a José e faço a reversão da desgraça e transformo a desgraça em graça. Com Moisés também aconteceu a mesma coisa. Satanás viu que os pais de Moisés foram avisados que ele seria um libertador. Faraó queria matar. E Moisés, pela graça de Deus, se tornou uma pessoa importante dentro do palácio.
Mas aí Satanás tentou o Moisés a praticar um crime para acabar com Moisés, queria acabar com Moisés. Mas Deus não se deixa vencer, não perde nenhuma parada, nenhuma guerra, nenhuma luta, nenhuma batalha contra Satanás, de maneira alguma. Deus sempre venceu, Deus vence e Deus vencerá. E Moisés, depois daquele crime que ele cometeu, ele fugiu para o deserto. E Satanás diz assim: agora acabei com ele. Moisés não vai ser libertador nenhum. Vai para o deserto. Deus usa o deserto durante 40 anos. No deserto, lá Moisés escreveu o livro de Jó. Lá Moisés escreveu o Pentateuco. As partes principais, a maioria dos versos, dos capítulos dos 5 primeiros livros da Bíblia. É a reversão da graça de Deus, contrariando as tentações, contrariando as tempestades, contrariando os obstáculos. Deus tira do mal e põe o bem. Deus reverte a maldade em justiça, em bondade, em graça, em milagres do seu amor. Outra pessoa importantíssima, Jacó, fez aí umas coisas erradas, querendo receber através craneando planos para receber bênçãos. Aí vocês sabem o que aconteceu, não é? O irmão ficou muito bravo, ele teve que fugir, tudo armação do inimigo para Jacó não ser aquele servo de Deus escolhido. Mas Deus tem misericórdia desse forasteiro. Deus tem misericórdia desse malandro. Perdoa os seus pecados. Faz com que Jacó lute com Deus. Deus deixa ele vencer a luta, mas dá uma pancada na coxa, aqui na cabeça do fêmur. Foi essa pancada que foi a bênção para Esaú, que queria matar a Jacó. Quando Esaú vê o Jacó mancando, parecia uma destruição da integridade de Jacó. Mas quando Esaú vê o irmão mancando, ele perdoa e os dois se abraçam. Olha Deus mudando as pancadas que nós levamos em situação de vitória, em situação de superação. É aquela pancada que tocou o coração de Esaú. Nós podemos levar pancadas, meus irmãos. Desde que Deus esteja conosco, essas pancadas serão os degraus para nós subirmos, estarmos mais próximos do Senhor. Se a gente olhar para alguns apóstolos de Jesus, 2 deles eram super nervosos, temperamentais, quiseram tocar fogo numa aldeia dos samaritanos só porque não foram recebidos. E Jesus, numa bondade tão grande, com um senso de humor, com suavidade, dá um apelido para esses dois, João e Tiago. Vocês parecem filhos
do trovão. E esses filhos do trovão são transformados, a reversão da graça de Deus. Dois caras nervosíssimos, impulsivos, vingativos. Deus transforma, faz a reversão da graça e eles se tornam, um deles até foi chamado o apóstolo do amor. Deus pacifica os bronqueadores, Deus pacifica os nervosinhos, os chatos, são transformados pela graça de Deus. É isso que Deus quer fazer com os membros da sua igreja, para eles darem testemunho do poder da salvação. Quando Jesus passou para o outro lado do lago de Genezaré, do mar da Galileia, olha o que o inimigo estava aprontando para se encontrar com Jesus. Um sujeito possuído por milhões de anjos maus. Nem correntes de ferro podiam segurar esse sujeito. E quando os discípulos veem esse camarada se aproximando, olha, correram. Os discípulos correram com medo, mas Jesus permanece ali. Porque Jesus é mais poderoso do que bilhões de anjos do mal. O poder de Jesus é invencível, insuperável. E Jesus domina esses milhões de anjos malignos. E eles são, a pedido deles, eles entraram em 2.000 porcos. Demônios e porcos. Num mesmo ritmo de vida. Aqueles que haviam planejado assustar a Jesus, assustar os apóstolos, agora são submetidos à reversão da graça, ao poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E eram 2 endemoniados, mas um deles se apegou tanto a Jesus que ele queria ser discípulo, ele queria acompanhar Jesus. Jesus disse: será um prazer, mas é melhor vocês ficarem aqui anunciando aquilo que Deus fez por vocês. Então, aquele motivo de tentação, de medo, de temor, é transformado esse espírito em mansidão. O homem estava bem vestido. Eu acho que até esse indivíduo usou as roupas de Jesus, as roupas que Jesus levava. Alguns acham que os discípulos que vestiram esses camaradas. Eu posso até admitir, mas já pensou? O sujeito que há 10 minutos era endemoniado, olha a reversão da graça, a transformação que Deus é capaz de fazer. Daqui a pouco está vestido, bem penteado, tomou banho lá no mar da Galileia, está vestido com as roupas de Jesus. Olha que privilégio! E ele se torna o primeiro missionário aos povos pagãos, porque aquelas 10 cidades, chamadas Decápolis, foram evangelizadas por esse homem, com o aval de Jesus Cristo, com a libertação de Jesus Cristo, com a roupa de Jesus Cristo, com o Espírito de Jesus Cristo, com o amor de Jesus Cristo. Deus faz da pedra sair água, água da vida. Deus faz da noite se transformar em manhã gloriosa. Deus muda o veneno em alimento. Deus muda a ira em amor.
Nós estávamos falando de João e Tiago, que queriam tocar fogo na aldeia samaritana. Nesse ínterim, o pai diz a Jesus: filho, você vai subir lá para o Reino do Norte, passe por Samaria. Então a Bíblia diz: era necessário passar por Samaria, porque Jesus pegava os conselhos do Pai diariamente. Ele sabia como agir através da oração. Nós estamos numa noite de oração, quarta-feira. Para Jesus, todo dia era dia de oração, e a sabedoria que ele tinha derivava lá dos tempos eternos, mas era cultivada através da oração. Aí Jesus tira, o pai diz assim: tem uma mulher que está caindo num poço lá, você vai ajudar essa mulher. Ela pode ser muito útil para a pregação do Evangelho. E nisso Jesus vai e acontece realmente aquilo que estava profetizado na mente do onisciente e do onipotente, do glorioso Senhor, Rei do Universo. E aquela mulher que destruía lares, quebrava famílias, destruía casamentos. 5 homens, e o 6º homem já estava amigada com o 6º homem. 10, 15, 20 minutos de conversa com Jesus Cristo mudam a vida de uma mulher sensual, pecaminosa. A água da vida que ela recebeu. Ela negou a água do poço de Jacó, mas Jesus não negou a água da vida, e ela se transforma na primeira missionária da era cristã. Jesus vai dormir na casa de samaritanos. Eles disputavam: venha dormir na minha casa, fica na minha, almoça com a gente. Abraçavam a Jesus. E a mulher samaritana, olha a graça de Deus, a reversão da graça de Deus. O que ela faz? Ela chega para aquele homem com quem ela estava amaziada e diz assim: não quero mais saber dessa vida, volta para a tua família, volta para a tua casa, vai pegar as tuas coisas lá de casa. Não sou mais aquela. É isso que Deus quer fazer pela sua igreja. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Transformar, deixar que esta graça faça a mudança que é necessária. Não sei, tanta coisa na cabeça da gente, mostrando a graça de Deus. Olha aquela mulher adúltera. Os fariseus puseram uma cilada para esta mulher cair em adultério. E depois trouxeram para Jesus. Era uma cilada também para Jesus mandar apedrejar essa mulher, para os romanos virem e atrapalharem o ministério de Jesus. A graça de Deus não permite que as ciladas estraguem o destino da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, a transformação que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida. Diz o livro Desejado que essa mulher arrependida, ela se tornou uma grande missionária, uma discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, aquela mulher doente,
Satanás queria que ela tocasse em Jesus Cristo. Ela diz, eu vou tocar. Mas de acordo com o Levítico, se uma pessoa considerada imunda tocasse no seu marido, na sua filha, no seu filho, ficavam imundos até a tarde. Se ela tivesse um contato conjugal com o marido naquela situação, o marido ficava imundo por 1 semana, 7 dias. E Satanás queria que essa mulher, realmente, no desejo dela, de tocasse Jesus para deixar Jesus imundo. O inimigo parece que não acredita nas suas limitações. Ele sabe que Deus é mais poderoso e fica insistindo. Aquele toque na roupa de Jesus Cristo não deixou Jesus imundo, mas purificou aquela mulher. Aquela mulher foi transformada física e espiritualmente. É só o poder de Jesus que é capaz de purificar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Ele é aquele ourives purificador que refinava o ouro puro. Ele é o nosso Redentor. A reversão da graça, ele muda a impiedade em santidade e bênçãos. Quando Satanás viu que Jesus triunfou na cruz e que os apóstolos pregavam, o que ele fez? Ele arquitetou perseguição para toda a igreja. Então, os poderes romanos, os poderes dos fariseus, dos judeus não convertidos, queriam perseguir. E Satanás diz assim, agora sim, nós vamos acabar com a fé desses cristãos. Olha o que aconteceu. Abra sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 8. Versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E no verso 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, Satanás inventou a perseguição e Deus disse a perseguição vai ser bom, vai ser boa para a pregação do evangelho, porque fugiram para várias regiões e foram pregando nesses determinados lugares para onde eles fugiram. Deus reverte as artimanhas de Satanás em bênçãos para a igreja, em bênçãos para aqueles que, inclusive, são perseguidos por causa da palavra de Deus. Vou beber uma aguinha, desejando que todos nós bebamos da água da vida, como fez a samaritana. Quem trouxe a água para mim é minha garotinha de 84 anos, 85 e eu 87. Irmãos, falando em perseguição, de quem você lembra? De Saulo, que perseguia a igreja, arrastava as pessoas, matava para liquidar com os cristãos. Aí Deus reverte. Deus diz assim, filho, vai conversar com Saulo.
Esse homem tem muito empenho em tudo o que faz. Nós vamos precisar de uma pessoa bem culta e que tenha um empenho que Saulo tem. Aí o encontro na estrada de Damasco. Deus transforma o perseguidor em pregador. Deus transforma o algoz em evangelista. Deus tem poder de transformar o opositor em aliado. E ele se torna o bandeirante da pregação, o apanágio da meditação espiritual, o vencedor diante de reis, diante de autoridades. No seu tempo, a pregação do evangelho atingiu a todo mundo. Deus é capaz de mudar as nossas limitações. Aí apareceu um imperador que... Os imperadores se achavam deuses, especialmente Domiciano. O imperador Domiciano, diz a história, que ele não gostou da pregação do apóstolo João. E disse assim, olha, vamos botar o João num tacho de óleo fervente. E o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu na fornalha de Nabucodonosor. Jesus estava com João e o óleo fervendo não fez nenhum efeito no corpo e nem na alma do apóstolo João. Aí Domiciano diz assim, não tem jeito. O homem vai pregar de novo. Nós vamos mandar ele para uma ilha deserta. Eu quero ver ele pregar na ilha deserta. João já estava com quase 100 anos de idade quando ele foi exilado para a ilha de Patmos. O que aconteceu? Deus reverte o isolamento de João, do apóstolo João, em sabedoria, e Jesus revela para ele o livro do Apocalipse, meus irmãos. Satanás planejou isolar o apóstolo João, e lá no isolamento, o que aconteceu com Moisés, aconteceu com João. Escreveram, e nós temos a palavra de Deus. Meus irmãos, na pandemia, Satanás planejou matar muita gente para destruir a alma deles. Ele planejou fechar as igrejas. Fechou algumas igrejas. Mas a pregação do evangelho, de acordo com o apóstolo Paulo, o Paulo diz assim, a palavra de Deus não está presa. E inventaram o Zoom para a gente pregar. Inventaram o Facebook para a gente pregar. Inventaram o Instagram para a gente pregar. Eu, quando estive no Mar Paulista, havia aí umas 200 pessoas. Eu fiz uma pregação para um pequeno grupo em Nova York, tinha umas 20 pessoas, mas depois de um mês, teve 110 mil visualizações. Satanás quis bloquear o evangelho, Deus centuplicou, Deus multiplicou, Deus fez resultados amplos, maiores. Todo mundo está ouvindo e vendo as lives e as pregações. A Novo Tempo triplicou o número de estudos bíblicos. As igrejas
embora fechadas, estão fazendo o trabalho mais importante através da assistência social, através de múltiplos recursos craneados, inspirados pelo Senhor. Meus irmãos, no Salmo 63, verso 3. Acorda aí e pega a sua Bíblia. Salmo 63, verso 3. Satanás quis matar todo mundo, mas as pessoas que ele conseguiu matar com essa pandemia, alguns deles fiéis, membros da igreja, mas junto com esses milhares que morreram, pinguços morreram, drogados morreram, pecadores inveterados morreram, mas tiveram, antes de morrer, tempo para se arrepender. E Deus salvou muita gente que não prestava aos olhos humanos, se tornaram filhos de Deus, como o ladrão na cruz, no último instante. Deus reverte a nossa situação pecaminosa através do perdão, da justificação e da santificação instantânea, porque a santificação é obra de uma vida inteira, diz Helena White. Mas Deus é capaz de fazer o que ele fez pelo ladrão na cruz. Eu tenho amigos que morreram, colegas que morreram, mas tiveram tempo de reatar. Agora, veja esse verso do Salmo 63, 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Vocês já pensaram nesse verso? O teu amor é melhor do que a vida. Salmo 63. Muito obrigado. Por isso os meus lábios te exaltarão. A técnica aí no Mar Paulista é 100%. Parabéns e muito obrigado, irmãos. Então, porque a tua graça é melhor do que a vida. Por que está falando que a graça de Deus é melhor do que a vida? Porque a vida nossa, dificilmente a gente passa dos 90. Para mim, faltam 3 anos. E eu brinquei essa semana com uma pessoa, diz assim, para mim faltam 13 anos para chegar aos 100. Mas o que é 100 anos comparando com a eternidade? Então, é melhor o cara morrer no caminho do Senhor, como aconteceu com algumas vítimas da pandemia, que tiveram tempo de se arrepender, Deus reverteu a situação desagradável, veio luto para essa família, mas essa família tem que agradecer que Deus deu o arrependimento para essas pessoas e está preparando não 100 anos, não 200, não 300 anos, não 1000 anos, bilhões de anos de vida feliz, abençoada por Deus na eternidade. Deus reverte a desgraça e a morte em vida, e em graça, em felicidade, em alegria, em venturas eternas. Bom, eu tenho receita para não pregar muito, e já preguei bastante. Não posso demorar muito, mas quero terminar com esse pensamento. Meus irmãos, esse mundo caiu no pecado. E a gente pensa, mas que desgraça que foi acontecer justo com o nosso mundo. Deus vai reverter isso. Essa desgraça que aconteceu a esse mundo, olha o que nós vamos ganhar. Jesus, a palavra de Deus, virou ser humano para nos resgatar.
nenhum desses bilhões de mundos jamais pensou em ter esse privilégio que nós vamos ser assim com Jesus Cristo e vamos andar com Ele e vamos acompanhá-lo e vamos viver com Ele primeiro 1000 anos no céu, depois Deus vai queimar o céu, porque lá pisou Satanás, Lúcifer, que se transformou em Satanás. Deus vai queimar o céu e fazer novo céu e nova terra. E Deus vem morar conosco, gente boa. É um negócio que não dá para a gente acreditar, de tanta alegria, de tanto privilégio. Deus reverter um mundo rebelde num mundo onde Ele vai morar conosco. O Pai vai nos abençoar, passar a mão na nossa cabeça, fazer um carinho em nós e dizer assim: enviei meu filho para salvar você. Já pensou, meus irmãos, o privilégio, a reversão da graça, esse mundo se transformar na habitação de Deus? Gente boa, se alguém estava pensando em fazer uma besteira e pecar, transgredir contra o mandamento da lei de Deus, para com isso. Não perca esse privilégio de vivermos com Deus, andar assim com Jesus Cristo. Jesus disse, agora eu termino mesmo. Jesus disse que o cara que entrar, a pessoa que não entrar no reino de Deus, o maior sofrimento dele não é perder rua de ouro, nem casa de cristal, nem pedras preciosas, prata, ouro, praça de ouro, mar de vidro, não é isso. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas o maior desgosto do sujeito é ver Jesus e não poder entrar. Jesus diz assim, vocês, o distanciamento pior que existe não é o da Covid, não. O distanciamento pior do universo vai ser você olhar Abraão, isso é palavras de Jesus, olhar Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas, a mãe de Jesus, os teus parentes lá dentro, e você ficar do lado de fora, diz Jesus, acerta o teu passo, renuncia à besteira que você pensava em fazer, não entra no jogo de Satanás, deixa que a graça de Deus reverta a sua vida, e a graça de Deus vai nos sustentar, a graça de Deus vai nos fortalecer, e nós seremos abençoados pelo Senhor até estarmos nas mansões eternas dentro de pouco tempo. O negócio está pegando, o fim está chegando. As profecias, pandemia é profecia de Lucas 21. É sinal do finzinho do fim. Deus nos abençoe e nos guarde. O Senhor coloque esta mão maravilhosa sobre a nossa fronte, nos perdoe, nos purifique e nos abençoe. Em seu santo nome. Amém. Muito obrigado, pastor. Bela mensagem. O pastor vai tomar uma água, mas aí eu peço, pastor, que você possa terminar esse culto com uma oração, por gentileza. Vamos sim. Então, quem puder se ajoelhar aí na sua casa, se ajoelhe. Quem não puder, fica de pé. Concentra o seu pensamento no Senhor. Eu também vou me levantar. Cai fora dessa poltrona aí, meu irmão, e levanta para louvar o nome de Deus. Para falar com o Altíssimo. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe.
Quem não puder estar na cama, levanta um pouco. Ó Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela exortação da tua palavra. Senhor, temos sido falhos, temos sido precipitados, temos falhado em palavras, em pensamentos e obras. O Senhor faça a reversão da graça na nossa vida. O Senhor purifique o nosso coração. O Senhor perdoe os nossos pecados e nos encha do seu santo poder. Cura as nossas enfermidades. Consola o coração dos tristes. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Foi um prazer grande. Quem é essa bonequinha que está aí? Fala o nome dessa menina que está aí. Bom, não sei, pastor, que a pessoa vai se manifestar daqui a pouquinho aí. Vai sim, Quero agradecer. tá bom. Quero agradecer, pastor. Espero que aguarde um minutinho só, tá? Agradecemos aí a todos que participaram. Lembrando que sábado temos mais um culto, tanto presencial quanto também pelo Facebook e YouTube, tá bom? Então, Deus abençoe a todos